Meridiana, Eliana Alves Cruz. Epígrafe. É preciso aprender a voltar para casa. Nego Bispo. Prólogo. Pai, é mais fácil ir ou voltar? Depende. É fácil voltar quando você precisa muito do que ficou para trás. Essa conversa aconteceu há 4 décadas, com um caminhão de mudança estacionado em frente da nossa antiga casa, faltando pouco para que todos os nossos pertences estivessem dentro dele. O lugar em que moramos a vida inteira, aquele onde nossos pés cumprem os roteiros sem pensar, é estranho quando está vazio. Parece um bicho desentranhado, dissecado, um corpo pronto para desaparecer. Naquele momento, com 10 anos de idade, eu não sabia a fundo, apenas sentia com muita força que algo importante estava perto do fim. Nunca conheci a miséria no estômago, mas ela sempre me foi íntima. Um espectro que meu pai fazia sentar-se à mesa das refeições, ir conosco à escola ou deitar-se com a família no sofá diante da TV. Era uma presença que ele trazia de propósito e constantemente através das palavras, contando de seu passado ao lado da avó Feliciana, ali mesmo, na favela do Matadouro. Ele contava e recontava essas histórias, não como um alerta ou uma ameaça de que poderíamos vir a passar por coisa parecida, mas como uma forma de não nos deixar relaxar demais, para nos ancorar no chão da vida. Nossa casa tinha paredes revestidas com papéis fora de moda, tacos de madeira, piso de caquinhos na entrada e chão de cimento batido na área de serviço. Eu estava triste por abandoná-la. Filha, já estamos saindo. Confere se não ficou nada teu para trás. Percorri cada cômodo devagar, adiando a partida. Parei perto do tanque, no exato lugar em que ficava a cadeira de madeira, onde todos os domingos eu me sentava com uma toalha nos ombros, olhando a mãe ir para a cozinha e voltar no vai-vem frenético, com o pente de ferro quente nas mãos. Recostada ereta e tensa, meus pés balançavam nervosamente e minhas pernas se retorciam. Cada vez que Dona Aurora se postava atrás de mim, eu fechava os olhos apavorada, sentindo a dor antecipada. Para muita gente, a recordação olfativa dos domingos é o cheiro de macarronada, feijoada, cozido, churrasco. Para mim, os domingos cheiravam a cabelo queimado. As mãos cheias de prática da mãe puxando mecha por mecha, descendo lentamente com o pente aquecido na boca do fogão. O cabelo é a moldura da mulher. Tudo em você muda se o cabelo está arrumado. A lembrança me fez encolher o corpo. Passei a mão pela cabeça e lá estava o meu cabelo escorrido artificialmente, esperando para entrar na nova residência e no novo bairro. Um cutucão me tirou do passado presente. Era o Augusto, meu irmão, me apressando. Ele queria mais que todo mundo aquela mudança. Passou carregando uma caixa de discos e batendo boca com César, nosso outro irmão. Continuei passando a mão pela cabeça, pensando que não suportava aquele ritual. Meu inferno era que bastava uma distração de Dona Aurora, e o cheiro de queimado não viria apenas do meu cabelo, mas da minha pele tostada na testa, nas orelhas, no pescoço. Um potinho de vaselina ficava em cima da mureta, à mão. Quando acontecia um acidente, ela passava uma camada fininha sobre a queimadura e dizia que logo sarava. A carne não importava se o cabelo estivesse liso, e eu, em pé de igualdade com as outras alunas da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Pelo amor de Deus, Dindina, não vá você correr no recreio e estragar o cabelo. Ainda tinha isso, eu precisava me mover feito uma boneca de pilha. Umidade é a inimiga mortal da chapinha. Mantê-la em dia incluía a obrigação de não brincar como todo mundo. Mas e as aulas de educação física? Como não eram obrigatórias, Dona Aurora conseguiu me liberar delas. Não me importei. Eu preferia mesmo ficar fazendo as minhas coisas. E agradeci no dia em que a escola comunicou que as aulas de natação seriam apenas para os meninos. Pensei que pela primeira vez as antiquadas normas de conduta daquele colégio me poupavam de mais estresse na cadeira da área de serviço. Quando mamãe alisava meu cabelo, o Augusto gostava de cantar "Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear", ou o teu cabelo não nega, mulata, ou qualquer outra música da lista da humilhação. Elas eram muitas. Às vezes eu abria o bocão, chorando, mas de ódio. Queria bater nele, só que eu estava presa na cadeira com aquele ferro deslizando perigosamente pela minha cabeça. Dona Aurora ficava horrorizada. Largava o pente e o chinelo voava.
Quando calhava do meu pai estar em casa e ouvir a confusão, se metia. O César só assistia. Estavam ambos no começo da adolescência, e meu pai falava alto e grosso com os dois, indistintamente, o que enfurecia o César, que não tinha nada a ver com a briga. Enfim, quando a calma voltava à área de serviço e ficávamos só eu e ela, a mãe dizia: Filha, não liga para os meninos. Para homem é tudo mais fácil. Aguenta o pente quente, ele é melhor que outras coisas. Eu ali, com o cabelo metade crespo, metade liso, querendo perguntar para Dona Aurora o que eram essas outras coisas. Mas ela não falava nada, apenas retomava mecha por mecha. Difícil explicar para uma menina pequena o que nem ela mesma conseguia entender. Mamãe se lembrava do olhar de decepção da avó Apolônia quando soube que ela estava namorando meu pai. Ele sentado na sala, todo desengonçado, dentro de um terno emprestado do tio Tonho, enquanto elas na cozinha sussurravam, arrumando pratos e travessas. Eu estava torcendo tanto para dar tudo certo com o outro. O que aconteceu, Aurora? O que você fez para ele desistir de você? A avó Apolônia tinha se encantado com a pele clara do genro anterior, e não passava pela cabeça dela que pudesse ter sido a própria filha a desistir do antigo namorado. Pelo jeito, vai demorar para limpar a barriga nesta família. Quando mamãe me contou essa passagem pela primeira vez, eu já era uma jovem adulta. Até aquele momento eu tinha sentimentos ambivalentes em relação à minha avó, já falecida, com quem convivia a infância inteira. Agora sentia apenas uma dor profunda, uma pena, uma lástima. Não sabia bem como definir. Quanto ato de repulsa, desprezo, achincalhe, deboche, diminuição, tortura, mutilação e morte, enfim. Quantos gestos de terror ela viu e viveu. Quantas chicotadas na alma foram necessárias para que ela tirasse algo assim da cabeça e trouxesse para a ponta da língua. Quanta rejeição pesava sobre ela. Não eram apenas falas repetidas, mas sucessivas experiências vividas. Senti uma compaixão repentina por minha avó, uma mulher que sempre me pareceu cruel em seus julgamentos, em suas ações e cobranças. E o que mais machucava era ver também em minha mãe as marcas fundas do ódio por si mesma. Mamãe trazia cicatrizes de uma guerra travada desde muito cedo para conseguir ser alguém diferente do que ela era, e não porque o modelo perseguido fosse superior, mas por ser diverso da imagem que a repelia, a de si própria. A tortura do domingo da chapinha quente era sequela de sua vulnerabilidade, mas passaram-se anos até eu me dar conta disso. Àquela altura, eu também já tinha as minhas próprias cicatrizes dessa guerra. A avó Apolônia cravara ferros em brasa na carne da filha, que passou o hábito adiante com a mesma devoção da missa do final de semana. O domingo era para minha mãe, sobretudo, um dia de trabalho. Depois do cabelo vinha o almoço, e em seguida ela passava nossos uniformes e os ternos e as camisas do meu pai, verificava os sapatos, deixava tudo preparado para a semana. Olhava ainda nossos cadernos, e ao conferir se os deveres de casa estavam em dia, reparava na letra, para saber se tudo fora feito com capricho. Essas tarefas ela repetia no dia seguinte, no outro e no outro. Elas lhe valiam um pagamento peculiar e almejado, elogios. Do marido, da diretora da nossa escola, das mães que pagavam a fortuna daquele colégio para 3 filhos de forma integral, sem recorrer a bolsas de estudos como nós. Eu podia ver nos olhos de Dona Aurora a satisfação de ser aprovada por elas, de achar que pertencíamos àquele ambiente, ou que pelo menos estávamos no caminho mais que certo para isso. Havia um plano, um objetivo que eu não conhecia, e que por muito tempo não soube dizer qual era. Nada era por acaso. Desde que nos matricularam naquele colégio, havia uma estratégia bem definida para a nossa vida. Filhos prósperos, exemplares e respeitados pela melhor sociedade. Pessoas moralmente admiráveis e que jamais vivenciariam as precariedades do passado de seus pais e avós. Isso, porém, não impedia que fôssemos os poucos alunos a não receber convites para festas de aniversário ou qualquer evento que reunisse toda a gente que importava naquela escola. O conjunto de pequenas grandes afrontas que os pequenos grandes burgueses sabiam impingir só fazia meus pais mergulharem com disposição ainda maior no projeto que desenhavam e aperfeiçoavam a cada passo. A estratégia básica era replicar o modo de vida das pessoas do centro da cidade. A mesma organização da casa, os mesmos móveis, os mesmos clubes, as mesmas aulas extracurriculares, roupas, festas, os mesmos bens, rituais, cabelos e agora, finalmente, o mesmo bairro. Enquanto os dois se engajavam nesse plano de maneira cada vez mais dedicada, eu continuava sentindo o calor
e o pavor do ferro quente de Dona Aurora. Aos poucos, comecei a me queixar com mais ênfase, porém ela continuou insistindo que sem aquilo tudo seria bem mais difícil, que eu precisava aceitar a realidade. E encerrava o assunto convocando o futuro como testemunho de sua verdade. O tempo dirá. Muitos anos depois, estávamos em casa assistindo a primeira posse de Barack Obama na televisão, quando Dona Aurora deu um pulo ao ver a elegância de Michelle Obama. Ela se virou para mim, que àquela altura já usava o cabelo do jeito que eu queria, como se o futuro finalmente tivesse chegado para atestar aquela sua velha certeza. Olha aí, se a mulher dele usasse um cabelo como o seu, ele jamais teria sido eleito presidente. Eu revirava os olhos impaciente, não querendo admitir que ela tinha razão. Eu e minhas tranças sabíamos que existia uma relação direta entre cabelo crespo e falta de oportunidades no mercado, fosse o de trabalho ou o afetivo. Mas a ideia que apavorava mesmo minha mãe era de perdermos na disputa por independência financeira. E nisso ela tinha um ponto importante. Tua tia, por exemplo. A gente era jovem e eu cansei de falar para Zuleika dar um jeito naquela cara dela. Dito e feito. Um dia perdeu uma ótima chance de emprego como secretária. Ela ia falando e dando exemplos da infelicidade das mulheres que não seguiram a cartilha e deixaram o cabelo crescer ao sabor da natureza. E ela ainda foi para a entrevista de batom vermelho. Batom vermelho nunca é levado a sério, ainda mais junto com aquele cabelo. Zuleika é teimosa. O que a dona Aurora chamava de aquele cabelo significava um monte de coisas que ninguém precisava explicar, mas que todo mundo entendia. O mesmo acontecia com a expressão boa aparência, estampada nos anúncios de emprego da época. Tia Zuleika também sabia o que isso queria dizer, mas decidiu pagar para ver, saiu no prejuízo. Mamãe parece não saber, mas foi salva do desastre completo da caretice exatamente por conviver com alguém como tia Zuleika. No fundo, ela admirava a insubordinação da amiga, e foi isso, no fim, que lhe deu força e coragem para enfrentar Dona Polônia e se casar com Ernesto, meu pai. Foi seu último e talvez único grande ato de rebeldia. Mas sim, minha mãe tinha razão. Competência, inteligência, carisma, qualquer virtude era insuficiente se não jogássemos para baixo o que em nós teve a audácia de nascer e crescer para cima. E um dia vamos resolver esse nariz, ajeitar essa boca, fechar o espaço entre esses dentes. A vida toda, minha figura provocou um punhado de nãos. E eu contribuía para isso com meu jeito de dizer claramente o que eu pensava. Com meu pouco interesse em ir ao clube que meus pais pagavam em um dinheiro que eles não tinham para a gente frequentar. Com a minha mania de ter amigos errados, de vestir só o que eu queria e de fazer questão de ser, até nas coisas mais ínfimas, exatamente do jeito que eu era, e não do jeito que as pessoas achavam que eu devia ser. Tudo isso só para colher aqueles elogios? Não, não e não. O que eu podia fazer para que a imagem que o espelho dizia ser eu arrancasse um sim como resposta? Eu não fazia a mínima ideia. A mudança de casa aconteceu. Fomos para o outro lado da cidade e, com o tempo, cada um da nossa família trilhou um rumo diferente e por caminhos quase sempre acidentados. Agora estou eu aqui, tentando remontar e entender o que hoje chamo de fuga, pensando na utilidade e no significado que ela teve, já que é impossível não carregar o que a motivou para onde quer que eu vá. Não, filha, não é só ver que está ruim, dar meia volta e retornar. Tem mais coisa nesse percurso, e quem volta não é mais aquele que um dia foi. Meu pai me disse isso assim que entramos na casa nova, quando eu até já havia esquecido a pergunta que tinha feito.